Olá, família, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num princípio de governo espiritual que pode transformar radicalmente a sua casa, sua equipe e a próxima geração. Vamos falar sobre a tribo de Judá, mas não apenas como um grupo que cantava. Vamos entender Judá como uma força de governo, um modelo de liderança que Deus escolheu para ir na frente. A pergunta que guia nossa conversa hoje é: como Judá governa ambientes, territórios e gerações na prática? Muitas vezes, pensamos em liderança como estratégia, planejamento, ação. Tudo isso é importante. Mas a Bíblia nos mostra um princípio que vem antes de tudo. O princípio de Judá. Em Juízes, capítulo 1, logo após a morte de Josué, o povo de Israel pergunta a Deus: quem dentre nós subirá primeiro para lutar contra os cananeus? A resposta de Deus é direta, sem rodeios: Judá subirá. Preste atenção na pergunta. Eles não perguntaram: Senhor, nós vamos vencer? Eles não questionaram se a promessa ainda estava de pé. A mentalidade deles era: nós sabemos que vamos subir. A questão é: quem vai primeiro? Quem vai estabelecer o padrão? Quem vai abrir o caminho? E a resposta de Deus revela um segredo de governo espiritual. Judá sobe primeiro. Judá significa louvor, mas se a gente parar por aí, perdemos a profundidade. O louvor de Judá não é apenas uma música de aquecimento antes da batalha. O louvor de Judá é a própria batalha. É a declaração de quem já venceu antes mesmo da luta começar. É a manifestação de um governo que se estabelece através da adoração. Lá em Gênesis 49, na bênção profética de Jacó sobre seus filhos, ele diz algo poderoso sobre Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés. O que isso significa? Louvor e governo estão intrinsecamente ligados. O cetro, símbolo de autoridade real, pertence a Judá, onde o verdadeiro louvor se manifesta. A autoridade do reino de Deus se estabelece. Isso nos leva a um verso espetacular no Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito, Judá tornou-se o santuário de Deus. Israel, o seu domínio. Uau! Pense nisso. Judá não apenas entrou no santuário, Judá se tornou o próprio santuário. A presença manifesta de Deus habitava em Judá, de uma forma tão especial que através dele, todo Israel se tornava domínio de Deus. Judá é o ponto de acesso, a porta de entrada para a manifestação do governo divino num território. Então a chave que precisamos virar hoje é esta. Judá não pergunta se vai subir. Judá pergunta como subir em alinhamento com a vontade de Deus. Judá não é apenas um sentimento ou uma música. Judá é governo que se manifesta através do louvor, da declaração, da adoração. É a ponta de lança espiritual que Deus usa para conquistar territórios. Agora que entendemos o fundamento bíblico, vamos traduzir isso para a nossa vida. Como Judá opera? Quais são os princípios práticos que podemos aplicar hoje em nossas casas, com nossos filhos, com nossos jovens e em nossas equipes? Vamos falar sobre o como de Judá. Primeiro princípio: Judá começa pela boca. O louvor que estabelece governo não é silencioso, ele é uma declaração pública, audível. Quando Judá abre a boca, não é apenas para cantar uma melodia bonita, é para declarar quem está no controle, quem é o rei, quem governa aquele ambiente. Onde Judá abre a boca, o céu reconhece a autoridade e as trevas são forçadas a recuar. Pense na sua casa. Qual é a atmosfera sonora do seu lar? O que você, como pai, como mãe, como líder, declara sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, sobre o futuro de vocês? O que você fala diante dos desafios? Suas palavras são de murmuração e medo, ou são declarações de fé, baseadas nas promessas de Deus? Seus filhos e seus liderados aprendem muito mais com o que eles ouvem você falar no dia a dia do que com qualquer sermão ou ensinamento formal que você tente dar. Sua boca está estabelecendo o território de Judá ou está dando espaço para outro espírito governar? Quando você declara nesta casa: servimos ao Senhor, isso não é uma frase de efeito, é um ato de governo. Segundo princípio operacional: Judá se move antes da vitória ser visível. Judá não espera o mar se abrir para começar a cantar. Judá
não espera o inimigo cair para começar a louvar. Judá ativa o ambiente para que o milagre aconteça. A história do rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, é o exemplo perfeito disso. Ele estava diante de 3 exércitos inimigos, em total desvantagem. O que ele fez? Depois de buscar a Deus, ele colocou o coral na frente do exército. Isso é loucura para a estratégia militar humana, mas é sabedoria divina. E o texto diz algo incrível. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Note a sequência. Primeiro o louvor, depois a vitória. Judá não reage ao milagre. Judá provoca o milagre. O louvor não foi a celebração da vitória, foi a arma da vitória. Como aplicamos isso? Precisamos ensinar nossos jovens, nossos filhos, e a nós mesmos, a operar nesse princípio. Louve antes de receber a resposta da oração. Declare a verdade de Deus sobre sua vida antes de sentir a mudança. Sirva a Deus com alegria antes de ver o resultado que você espera. Permaneça fiel no seu posto antes de receber qualquer aplauso ou reconhecimento. Isso é maturidade espiritual. É operar no espírito de Judá, que entende que a nossa adoração, em meio à adversidade, move o braço de Deus. Terceiro princípio. Judá transforma a casa em santuário. Lembra do Salmo 114? Judá tornou-se o santuário de Deus. Isso é revolucionário. Não é o prédio da igreja, o templo de pedra, que define a presença de Deus. É o coração de Judá que transforma qualquer lugar em um lugar santo. Sua casa, seu carro, seu escritório, seu quarto podem se tornar um santuário, um portal da presença de Deus, quando o espírito de Judá está ativo ali. Quando um pai e uma mãe operam como Judá dentro de casa, eles não precisam forçar os filhos a serem espirituais. A própria atmosfera da casa se torna um ambiente de santuário. A presença de Deus se torna palpável. Qual o impacto disso nos filhos? Filhos que crescem num lar onde Judá está ativo se tornam diferentes. Eles crescem com uma consciência espiritual aguçada. Desde pequenos, eles aprendem a discernir atmosferas, a reconhecer a presença de Deus e a identificar quando um ambiente está carregado ou opressivo. Eles não negociam sua identidade, porque foram criados num lugar onde a identidade em Cristo era a realidade diária, declarada e vivida. Eles sabem quem são porque sabem quem governa a casa deles. Isso nos leva diretamente ao impacto geracional de Judá. Quando a liderança de Judá é exercida, especialmente pelos pais e líderes, os efeitos na próxima geração são profundos e duradouros. Para as crianças, crescer num ambiente de Judá gera segurança espiritual. Elas não vivem com medo do escuro, com medo do futuro, porque elas sabem, de forma intuitiva e prática, quem governa o universo delas. Elas têm uma referência clara, de autoridade saudável, vendo os pais se submeterem a Deus em louvor e, por consequência, governarem o lar com amor e firmeza. A fé para elas não é uma teoria aprendida na escola dominical. É uma realidade prática vista e ouvida todos os dias na sala de estar. Para os jovens, o impacto é igualmente poderoso. Em uma fase da vida cheia de questionamentos e pressão, o espírito de Judá lhes dá coragem para se posicionar. Eles não têm medo de serem diferentes na escola ou na faculdade, porque sua identidade não está à venda. Eles têm clareza de quem são em Deus. Isso lhes dá uma incrível resistência às pressões culturais para se conformar, para experimentar o que o mundo oferece. Eles já provaram algo muito superior. A presença do rei. Jovens criados sob o governo de Judá não se dobram facilmente aos Baais modernos, seja a imoralidade, o relativismo ou a busca por popularidade a qualquer custo. E aqui, eu preciso deixar um alerta apostólico muito sério. A natureza odeia o vácuo. E o mundo espiritual também. Se Judá não está liderando o ambiente, se o louvor que governa não está estabelecido, outro espírito vai ocupar esse lugar. Não existe território neutro. Se Judá não governa a sua casa, quem vai governar? Geralmente, o que vemos é o espírito de Jezabel,
que traz controle, manipulação e imoralidade. Ou o espírito de confusão, onde ninguém sabe quem é quem. Não há clareza de propósito. Ou o espírito de orfandade, que gera insegurança, carência e uma busca desesperada por afirmação em lugares errados. A ausência de Judá na liderança de um lar ou de uma comunidade abre a porta para que esses espíritos destruam a identidade e o destino da próxima geração. É por isso que assumir nosso lugar como Judá não é uma opção, é uma responsabilidade urgente. Então, como podemos ativar isso agora? O governo de Judá começa na boca, começa com uma declaração de fé. Eu quero te convidar a fazer isso agora, em voz alta, aí onde você está. Se você é um pai, uma mãe, um líder, um jovem que decidiu não se dobrar, essa declaração é para você. Vamos estabelecer o governo de Judá sobre nossa esfera de influência. Repita comigo, com autoridade, com fé. Minha casa é território de Judá. Meus filhos discernem a voz do Pai. Meus jovens não se dobram a Baal. Onde eu piso, o reino de Deus se manifesta. O louvor abre o caminho, e o cetro de autoridade permanece em minha geração. Amém. Assuma essa posição. Comece a louvar antes da vitória. Transforme seu ambiente num santuário. Você é Judá. Você foi chamado para subir primeiro e estabelecer o governo do nosso rei. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com outro líder, outro pai, outra mãe que precisa ouvir isso. Vamos juntos levantar um exército de Judá que vai impactar essa geração. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Fiquem na paz e governem. Eira Proxima.